Muito bem, nós chegamos aqui nessa passagem muito especial, uma carta muito também pessoal do apóstolo Paulo à igreja ali de Filipe. Nós sabemos que vimos alguns estudos atrás o início dessa igreja. Paulo, na sua viagem missionária, em uma delas, né, ele tinha a intenção de percorrer toda a Ásia, pregando o evangelho da graça, mas o Espírito Santo o impeliu a ir na direção mesmo da Europa. Então, Paulo chega ali em Filipos, e é a primeira cidade onde o evangelho é pregado. Entra mesmo ali o evangelho na Europa, através dessa cidade de Filipos. E Paulo ali tem um grande ministério da palavra de Deus. E ele, 10, 15 anos depois, já preso ali em Roma, né, ele escreve essa carta, chamada Carta da Prisão. Então, Paulo envia ali àquela igreja. E ele é grato a Deus pelos irmãos, nós vimos a primeira parte, nas saudações de gratidão, oração, enfim. Mas chega aqui, nesse verso 12, nós iniciamos na semana passada essa passagem, quando Paulo diz assim, no verso 12: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E nós paramos aqui, né, tentamos assim identificar essa exortação do apóstolo. Ele queria comunicar à igreja, avisar, informar, testificar, exortar. Uma coisa muito importante, algo pessoal realmente na vida do apóstolo, né? Ele diz assim, olha, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então nós vimos semana passada que coisas eram essas que Paulo estava falando que contribuiu para o progresso do Evangelho. Esse homem, escrevendo também aos Romanos, aquela passagem que nós estamos estudando, né, domingo de manhã, em Romanos 8, 28, ele diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem, né, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Deus segundo o seu propósito. Então, há propósito em cada coisa, realmente, que Deus, assim, coloca a mão, né, naqueles que Ele escolhe. Tudo debaixo dessa terra tem um propósito de Deus nas nossas vidas. Então, Paulo diz aqui, olha, tudo que antes aconteceu contribui para o progresso do Evangelho. E aí nós vimos, né, essas coisas e identificamos na vida desse homem do apóstolo Paulo. Quem antes, né, era Paulo, no passado? Ele era o Saulo de Tarso. Outrora, um homem, a Bíblia mesmo identifica, ele dá o seu testemunho pessoal, ele era um perseguidor da igreja de Jesus Cristo. Ele perseguia o caminho. Né? E o que era? Como era essa perseguição do caminho? O caminho era aqueles que, depois da obra que Jesus Cristo veio fazer em Jerusalém, né, se apresentou como realmente o Filho de Deus, o Filho maravilhoso de Deus, o Evangelho, trouxe o Evangelho da salvação através da sua morte, do seu sepultamento, da sua ressurreição, e assim as boas novas, né, da salvação. Então, os seguidores de Cristo passaram a ser os seguidores do caminho. Eram identificados logo no início da igreja. E assim, eram perseguidos, né, pela liderança até judaica da época. E a ponto mesmo de sacrificarem, matarem, perseguirem. Paulo,
ele era um religioso, um homem mesmo, ele dá o seu testemunho, né? Criado aos pés de Gamaliel, um sábio lá do Sinédrio, que instruiu, ensinou Paulo a lei, os costumes judaicos. Ele era um homem que dizia-se, da idade dele, ser um avantajado, né, zeloso e convicto, e fazia isso, perseguia o caminho, achando que estava mesmo servindo a Deus, né? Mas ele era um perseguidor da igreja, a ponto de as autoridades confiarem nele, né, e darem cartas até para ele buscar outras pessoas em outras cidades. E nessa, ele recebeu cartas para ir até Damasco, ir atrás de cristãos, perseguir cristãos e trazê-los, né, presos para Jerusalém. Permitiu na morte de Estevão. Então esse era o Paulo. Ele se definia como um perseguidor, um insolente, um assassino. Paulo era um assassino, né? Mas fazia isso convicto. E na estrada de Damasco, esse homem tem aquele encontro verdadeiro, especial com Cristo, né? E ele escutou aquela voz do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E então ele pergunta: quem és tu, Senhor? Diz: eu sou Jesus, um nazareno, a quem tu, Paulo, persegues. Então nós sabemos que Cristo, Senhor Jesus, ele é o cabeça da igreja, né? E aqueles que realmente confiam, aceitam ele como seu único e suficiente Salvador, passam a segui-lo e fazem parte do corpo de Cristo, no qual ele é o cabeça e nós somos os membros. A igreja verdadeira, a igreja espiritual, como nós sempre temos dito. Não é esse templo aqui, não é as casas construídas por homens, né? A igreja verdadeira é o templo espiritual. E nós fazemos parte da igreja. Paulo perseguia. E o Senhor diz: Paulo, tu estás me perseguindo, né? A dor, as contusões, é no corpo. Mas quem sente é a cabeça, né? Todas as dores. Então, assim, é uma ilustração de Jesus Cristo. Ele é o cabeça. E realmente nós somos os membros. Então, Paulo, ele era um perseguidor do Evangelho. Mas aconteceu um milagre na vida desse homem. Ele se tornou agora não mais um perseguidor, mas um pregador do Evangelho, né, do Evangelho de Cristo. E passa não só a ser um pregador, mas agora a ser perseguido. Olha só a mudança, né? Perseguido por pregar o Evangelho da graça, a ponto de mesmo passar por muitas dificuldades. E Paulo sabia, né, pelo que ele ia passar. Quando Jesus o chamou, ele disse para o Paulo: olha, Paulo, tu vais ver agora, não importa o quanto tu vais sofrer pelo meu nome. E o Evangelho, na verdade, amados, é uma guerra, né? É uma batalha. E quem está mesmo na luta vai sofrer dificuldades, perseguições, tribulações, e esse homem ainda mais experimentar o que é sofrer pelo Evangelho. E ele, semana passada, né, eu mostrei aquilo que Paulo sofreu. Olha, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, voltando um pouquinho, 2 Coríntios, no capítulo 11, Paulo descreve as lutas que ele passou, não é, quando ele estava na sua jornada de pregador do Evangelho. Aqui no verso 23 de 2 Coríntios, capítulo 11, ele está falando de ministros de Cristo, de outros, né? Até falsos ministros de Cristo. Já pensou? Nós vamos ver ainda hoje, se Deus permitir, que mesmo pessoas que pregam o Evangelho, pregam a palavra de Deus,
pregam até falsamente, são obreiros fraudulentos, né? Mas Paulo diz aqui, 2 Coríntios capítulo 11, no verso 23, diz, olha, são ministros de Cristo, falando dessas pessoas, o perigo, né, de enganadores, falsos mestres, obreiros fraudulentos, que vai ter mesmo no mundo até cristão, no mundo inteiro. Jesus já falava, olha, cuidado, né, com os falsos profetas, os enganadores, aqueles que realmente se vestem com pele de cordeiros, né, mas por dentro são lobos, roubadores, devoradores, falsos ministros, né? Olha só agora no nosso país a notícia aí de um homem chamado João de Deus, né? Enganando milhões de pessoas sinceras, até buscando mesmo uma cura espiritual. E um homem fazendo o que está fazendo, né? Está preso, um fraudulento. Jesus diz para ter cuidado com os falsos, né? E Paulo, ele enfrentava os falsos, né? Olha o que diz aqui no verso 13, né? Paulo está falando deles, olha, porque os tais são falsos apóstolos. Havia já no tempo, nesse tempo aqui, os falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás, o diabo, ele se transforma em um anjo de luz, né? O poder mesmo das trevas, o poder do diabo de transformar-se num anjo de luz, num enganador, usando o nome de Deus, usando as coisas de Deus para enganar pessoas. E aqui Paulo fala do próprio Satanás e dos ministros de Satanás, dos ministros do diabo, né? Diz aqui, olha, não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então o teste, né? O teste para você e eu saber se um homem que se diz de Deus, que prega as coisas de Deus, prega a palavra de Deus, se ele é um falso, se é um fraudulento, é pelas suas obras. A Bíblia diz, o Senhor Jesus, que vós conhecereis as árvores pelo seu fruto, né? Então tem que ter muito cuidado. E o mundo, amados, está cheio de obreiros fraudulentos, aproveitadores da boa fé das pessoas. Estão vendendo, né? Fazendo comércio de Jesus, fazendo comércio da palavra de Deus, prometendo prosperidade. Venha, né? Venha que você vai ser rico. Deus só quer empresários, Deus só quer cabeça e não rabo, né? Você pare de sofrer. Tem igrejas que o seu chavão é pare de sofrer, enganando, fazendo comércio, negócio, né? Deus não negocia com ninguém, mas está cheio aí, milionários, homens poderosos, verdadeiros impérios. O Brasil está cheio desse, né? Interessante que Pedro e João, logo no início da igreja iniciando ali em Jerusalém, só num dia, né, se converteram 3.000 homens, no outro 5.000, igreja grande, já, né, com milhares de membros. E Pedro e João, certa altura, entraram para oração no templo, e havia um mendigo ali, né, pedindo, por favor, uma esmola. E Pedro e João olharam para ele e disse, olha, está vendo a nós?
Nós não temos nem prata e nem ouro. Imagina, né? Hoje, grandes nomes aí, até no Brasil, donos de igrejas. Homem tem até avião, helicóptero, rancho, megatemplos, né? Propriedades. Mas Pedro e João não tinham nem prata, não tinha nenhuma moeda. Mas uma coisa ele disse: o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te, né? E esse homem se pôs de pé, louvando a Deus. Ele não tinha dinheiro, mas eles tinham o poder de Deus, poder do Espírito Santo. Então, amados, muito cuidado, né? Com os obreiros fraudulentos, os ministros do diabo que estão enganando a muitos aí. Então, Paulo está dizendo, olha, esses aí se dizem ministro de Cristo, no verso 23, falo como fora de mim. Se eles são, eu ainda muito mais, né? Olha o que esse homem passou pregando o evangelho. Diz, olha, em trabalhos, muito mais. Em prisões, Paulo foi preso várias vezes, né? Em açoites, sem medidas, açoitado. Em perigos de morte, muitas vezes. Mesmo nessa carta aqui, Paulo ele chegou a dizer que, né, entrou até em desespero a ponto de perder a sua própria vida. Paulo. Mas ele continua, olha, verso 24. 5 vezes recebi uma quarentena de açoites menos um. Os judeus sentenciavam alguém a uma quarentena de açoites, né, 40 chibatadas. Mas eles se consideravam tão justos, que eles mandavam dar só 39, com medo de perder a conta, né? Então, dizia 40 menos 1. Paulo diz, olha, fui 3 vezes fustigado com varas, né? Varas. Uma vez apedrejado. Essa vez aqui, apedrejado, não era jogar pedrinha, não, né? O apedrejamento até bíblico era aqueles blocos, né? Era para matar mesmo e matava, não escapava não. Isso aconteceu. Se eu não me engano, foi em Listra, né? Paulo foi apedrejado, arrastado para fora da cidade e dado até como morto. Isso é importante, essa experiência na vida de Paulo. Nós vamos ver mais na frente por quê, né? Mas diz aqui, olha, em naufrágio, 3 vezes, Paulo, navegando, passou por naufrágios. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos até, veja, entre falsos crentes, né? Entre falsos irmãos. E ele vai identificar, não só em Roma, você viu na leitura, ele acusando pessoas que até pregavam o evangelho por inveja, por porfia, insinceramente, né? Diz aqui, olha, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, em todas essas coisas exteriores, além dessas coisas exteriores, há o que me pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas de Deus. Imagina o Paulo hoje, né? Chegando aqui em muitas igrejas, falando essas coisas. O grande Paulo. Como será que esse homem seria recebido, né? Porque a mensagem hoje, o Filho de Deus não pode sofrer, não pode ter tribulação, preocupação. Está
né? Está na punição. Você está em problemas, dificuldade, não é de Deus isso não. Olha aqui, um homem de Deus, né? Mas, amados, esse homem aqui, ele sabia o que era realmente sofrer pelo Evangelho. Então, ele passou de um perseguidor do Evangelho, né, a um pregador do Evangelho e perseguido pelo Evangelho. Então, volte aqui em Filipenses, né? E o que aconteceu? Ele está preso ali em Roma por causa do Evangelho. Então ele diz, olha, no verso 12, quero, irmãos, cientificar-vos, comunicar a vocês que tudo o que me aconteceu outrora, desde o seu passado de um perseguidor, agora o seu presente de pregador do Evangelho, de perseguido pelo Evangelho, agora preso pelo Evangelho. Interessante que Paulo escrevendo, os irmãos lembram que nós estudamos há poucos meses, né, terminamos Efésios, lá no capítulo 4, ele diz, eu, Paulo, né, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo não se considerava prisioneiro de César, de Roma, não. Ele estava preso, sim, né, mas ele se considerava um prisioneiro de Cristo. Então, preso ali, não é? E ele diz que tudo que outrora me aconteceu serviu para o progresso do Evangelho. Então, irmãos, isso é muito importante, né? Porque até nos anima hoje um homem como Paulo deixar uma mensagem dessa para a igreja de hoje, que tudo que aconteceu a ele serviu para o progresso do Evangelho. Então, eu terminei na semana passada até com essa exortação e uma aplicação, né? Será que o que tem acontecido na minha vida pessoal, na minha vida particular, tem contribuído de alguma forma para o progresso do Evangelho? Ou, o contrário, aquilo que tem acontecido na minha vida tem sido até, né, uma vergonha para o Evangelho? Sabe, hoje, né, muitas pessoas, eu sou evangélico, mas a vida é uma negação do Evangelho. E a gente tem que observar, né? E esse homem aqui diz, olha, tudo que tem me acontecido tem servido para o progresso do Evangelho. Até essa prisão aqui, nesse momento. Então, irmãos, hoje, né, eu queria pensar um pouquinho com os amados. Paulo, agora prisioneiro de Cristo, preso ali em Roma, e ele diz aqui que, verso 13, olha, de maneira que as minhas cadeias, né, Filipenses 1,13, a minha prisão, veja, em Cristo, né? Essa faz toda a diferença. A prisão do Paulo era em Cristo. Diz aqui, olha, aliás, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então veja o propósito até dessa prisão na vida do Paulo, o quanto contribuiu para o progresso do Evangelho ali em Roma, né? Ele está em Roma, ele está contando a situação dele, e não só em Roma, mas por todas as igrejas, né, espalhadas. E aí vem a pergunta, né? As consequências dessa prisão de Paulo para o Evangelho. Amados, foi uma tragédia a prisão de Paulo, o líder preso, né? Enfraqueceu a igreja, enfraqueceu o Evangelho, desestimulou a igreja, foi um péssimo testemunho.
Foi um escândalo para o ministério. Então nós temos que ter muito cuidado até nos nossos dias, né? Nós, líderes, pastores, ministros do Evangelho, pessoas que estão à frente de trabalho de Deus, tem que ter muito cuidado com o nosso testemunho, né? Pastor Fred, o fundador dessa igreja, ele diz, olha, cuidado, no seminário nos ensinava, né? Muito cuidado com a sua vida, não é, pastor? Não é, pastor? Ele dizia, tem duas coisas que derrubam um pastor, né? É dinheiro e mulher. Né? Sexo fora do casamento. Estraga o trabalho do Senhor. Péssimo testemunho, tanto moral como espiritual, né? E muitos enveredados por essas coisas, porque agora eu sou um pastor, né? Tenho uma igreja, tenho poder, começa as coisas, mexe com dinheiro, né? Tem oportunidades, aí cresce, fica envaidecido, e aí daqui a pouco cai. Né? Tem muitos até presos, né? Uma vergonha, um péssimo testemunho para o Evangelho, um escândalo, enfraquece. Mas essa prisão aqui, irmão, não era por nada disso não. Né? Glória a Deus. Essa prisão desse homem aqui era por seu testemunho, sua vida, né? Sua convicção, sua mensagem que ele levava em todas as cidades, pregando a Cristo como o Salvador. E essa prisão aqui, ele diz, trouxe um progresso para o Evangelho, pela sua conduta, pelo seu testemunho, pela convicção, pela verdade, porque uma das máximas na vida do Paulo, né? Aqui pertinho, volte 2 livros, em Gálatas, ele dizia o seguinte, né? Gálatas no capítulo 1, e no verso 10, Paulo diz assim, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, há muitos aí que querem agradar homens, né? Agradar a sua congregação, fazer prosélito, encher as igrejas. Né? Mas Paulo diz aqui que o propósito dele era agradar a Deus. E sabe, amados, como nós podemos agradar a Deus, como ministros até da palavra, sendo fiel ao Senhor, fiel à sua palavra e pregando o evangelho da graça, não enganando ninguém, né, mas pregando realmente a verdade. Então, Paulo diz aqui, né, olha, essa prisão que eu estou passando agora, essa prisão que eu estou enfrentando, não é por causa de nenhuma, um escândalo. Eu roubei, não é porque eu defraudei alguém. Hoje, né, prendem mesmo, às vezes, né? Mas essa prisão aqui era pelo seu testemunho do Evangelho. E aqui diz, olha, vamos lá. Verso 3, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, ou seja, na chegada desse homem ali a Roma, a capital mesmo do Império Romano, né, onde era o centro do mundo, o César estava ali, toda a sua, a sua corte, tudo, Roma, o poder mundial. E aí Paulo diz que, olha, as cadeias dele tornaram-se conhecidas por toda a guarda pretoriana. Quem era essa guarda pretoriana? Abra sua Bíblia aqui em Atos dos Apóstolos, né? O primeiro, depois dos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, logo no final do livro,
no capítulo 28, diz assim a palavra de Deus. Paulo, né, ele foi preso e está sendo levado para julgamento em Roma. E ali ele vai ficar preso, mas é uma prisão domiciliar, né? Diz aqui, porque Paulo ele tinha até também a nacionalidade romana, né? Então o romano tinha o direito de ter um julgamento justo, lícito. Então diz aqui no verso 15, olha, Atos 28, 15. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Esses irmãos aqui, ouvido as nossas notícias, lembram que no dia de Pentecostes, né, onde Pedro pregou aquela mensagem tão especial, o pastor está estudando, né, nas quintas-feiras, Atos dos Apóstolos. Nessas agora não, que eu estou preparando os irmãos para o batismo, mas se Deus quiser, em janeiro ele volta a esse estudo. Mas, no início da igreja, havia ali naquela pregação quem? Romanos. Né? Então havia romanos ali em Jerusalém. E esses romanos convertidos, eram cristãos lá já em Roma. Paulo não é o fundador da igreja de Roma. Pedro também não é o fundador da igreja de Roma, mas romanos levaram o evangelho a Roma. Então ouviram que Paulo chegou, né, estava preso e já haviam recebido uma epístola. Paulo não escreveu aos romanos, né? Então já conheciam Paulo. Então Paulo chegou em Roma, né? E olha aqui, escutando ele a notícia, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio. Ainda tem, pastor, a praça de Ápio lá, o senhor que foi visitar Roma? O senhor lembrou dessa passagem, né? Praça de Ápio, ó. Quando forem em Roma, né, visitem lá onde Paulo passou. E as 3 vendas. Vendo-os Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado, né? Diz aqui, olha, uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua própria conta. Mas aqui está o detalhe, né? Tendo em sua companhia soldado que o guardava. A guarda pretoriana de César, havia guardas ali, né, que guardavam Paulo. E no verso 30, diz assim, olha, por 2 anos, né, 2 anos de prisão domiciliar passou Paulo, na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, fazendo o quê, irmãos? Pregando o reino de Deus, com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, a tradição diz, né, que ficava um soldado em companhia do Paulo, na sua casa, e sempre tinha que trocar o soldado, porque esse homem ouvia o evangelho, via o comportamento de Paulo, via o procedimento de Paulo e acabava se convertendo a Cristo, né? Eles que eram ímpios, né? O César era o Deus, tinha que louvar, adorar César. Mas aqui Paulo ensinava que há um Deus maior que César, né? O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Jesus Cristo, o Salvador. E esses homens da guarda pretoriana se convertiam. Diz a tradição que tinha que mudar, né? Eu lembro que o pastor Fred dizia, né? Será que se colocasse uma pessoa do teu lado, te vigiando, 24 horas, te observando, será que aceitaria Jesus como Salvador? Vendo o teu comportamento, vendo o teu procedimento, vendo mesmo a sua vida, né? Fica a pergunta, mas
é maravilhoso, irmão. Então, o evangelho, né, progrediu, cresceu até na casa de César. Tanto é que, volte aqui para Filipenses, no final dessa carta, olha aqui, no verso 22, Filipenses capítulo 4, e verso 22, Paulo terminando a carta ali aos Filipenses, ele manda saudações, né? E olha o que ele diz aqui: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Olha que maravilha. Havia crentes salvos por Jesus Cristo lá no meio da casa de César. Então, voltando aqui no capítulo 1, né? O progresso do evangelho, por meio das cadeias de Paulo, se tornou conhecido de toda a guarda pretoriana. De quem mais diz aqui, né? Verso 13, a parte final. Não só da guarda pretoriana, veja, e de todos os demais. Nós lemos ainda agora há pouco, não precisa mais, mas diz que Paulo ali, vinham muitos, né? Todos até, romanos, pessoas, ouviam a palavra de Deus. Esse homem pregava a palavra de Deus. E a palavra de Deus era proclamada ali da casa dele e tinha liberdade de vir pessoas ali, ouvir, né, o evangelho da graça, o evangelho da salvação. Então ele diz, não só os da guarda pretoriana, mas todos os demais. Aí no verso 14 diz assim, olha, e a maioria dos irmãos, né? Agora ele está falando dos crentes ali, do povo de Deus ali, dos irmãos, né? Ele identifica aqui duas atitudes distintas do comportamento dos irmãos, dos cristãos ali, devido a essa, né, o que eles estavam vendo. Então Paulo diz, olha, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ou seja, a prisão do Paulo, né, estimulou a igreja ali em Roma, deu coragem, né, deu intrepidez. Eles não ficaram com medo, muito pelo contrário, animou, né, e esse que é maravilhoso, porque muitas vezes a prisão de um líder, como eu falei antes, de uma pessoa por várias situações, até desestimula, né? Mas essa aqui não, irmãos. Estimulou realmente a pregar o evangelho. Veja, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus, proclamar o evangelho, escute, na capital romana, aonde havia um Deus, o César, né? Ele recebia adoração, ele recebia o louvor, e quem não o adorasse era o quê? Era executado, não tinha conversa não. Mas esses irmãos aqui, né, eles, pelo que Paulo estava fazendo, animou a igreja do Senhor, né? Pregavam com mais ousadia. E aí tinha dois grupos aqui, Paulo identifica, uns que pregavam por amor, por boa vontade, genuinamente o evangelho, e outro grupo, né, que pregava por inveja, por porfia, por discórdia e até insinceramente. Olha que tristeza, né? No meio daqueles irmãos, havia dois tipos de atitude. Não é o que ele está dizendo aqui, olha, verso 15, alguns efetivamente proclamam a Cristo, veja, por inveja e porfia. No verso 17 diz assim, olha, aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Olha, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, que ela não esconde nada, né?
ela é real. Então, Paulo está dizendo aqui que havia crentes, irmãos ali que professavam o nome de Cristo, mas, quando ouviram a intrepidez de Paulo, o progresso, eles começaram a pregar a Cristo, mas com segundas intenções. Não é? Era porque tinha inveja de Paulo. Pregar o evangelho por inveja, sabe, irmãos? Eu vou ser bem sincero com os amados. Ainda hoje há pessoas que pregam por inveja. Quantas igrejas hoje tem no mundo aí? Começa-se um ministério, né? Pastores aqui, nós temos 3 pastores. Daqui a pouco o pastor Nivan começa a ter inveja de mim, eu do pastor Heraldo, aí há uma briga, estão pregando o evangelho. Aí o pastor Nivan vai fundar a igreja do pastor Nivan. Né? O pastor Heraldo vai fundar a igreja do pastor Heraldo, e eu vou fundar a minha. Que tristeza, mas estão pregando o evangelho. Quantos rachas tem aí, né, no meio da igreja, do povo de Deus? Isso é inveja. Estavam com inveja do Paulo, né, e começaram a pregar, outrora não pregava, era tudo enrustido, né? Agora, vamos lá. Diz mais aqui, né? Por porfia, minha igreja vai ser melhor do que a do Paulo, né? Tem vindo muita gente. Está com inveja porque a minha igreja tem 1000 pessoas. Aqui nós somos um grupinho tão pequeno, né? Tem igrejas por aí cheias. Né? Mas isso aqui era por inveja, por porfia. Diz mais aqui, irmãos. Verso 17. Por discórdia. Discórdia. Quantas igrejas até no mundo foram rachadas por doutrinas, né? Por mandamentos de homem, por fazer de um jeito, por fazer de outro, discórdia. Não dá para mim, enfim, né? Triste. Diz aqui, e até Paulo fala insinceramente, não com sinceridade, né? Mas de forma disfarçada. E aqui ele diz, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias, né? Até para mesmo provocar o apóstolo Paulo. E ele diz quem são essas pessoas. Quer ver? Abra sua Bíblia, é aqui mesmo, no capítulo 3 dessa carta. Paulo, ele era destemido, né? Não tinha conversa com ele, não. No capítulo 3, no verso 2, ele diz assim, olha, acautelai-vos dos cães, chamando, ele está falando com esses falsos, né, de cães, olha só, acautelai-vos dos maus obreiros, tem cuidado com essa gente, acautelai-vos da falsa circuncisão, ou seja, ele está identificando, quando ele fala da falsa circuncisão, né, é que, pela lei judaica, o judeu, ele tem que ser circuncidado. Com 8 anos de idade, o bebê macho é levado, ele é circuncidado, para fazer parte do judaísmo, né? E esses judeus aqui, eram judeus que se converteram a Cristo como Salvador. Ainda hoje, irmãos, a nação de Israel está lá, né? E há muitos judeus que não acreditam em Jesus Cristo como Salvador. São judeus. Mas há os judeus, né, que se converteram a Cristo. E muitos, Paulo, Pedro, João, os apóstolos. E agora há pouco, na última viagem a São Paulo, lá na Igreja Esperança, havia um pastor maravilhoso, judeu. Eles chamam judeu pastor messiânico, né? Porque acredita no Messias como seu Salvador. Ele veio dar uma conferência lá eu acho que foi numa editora e passou lá na Esperança. E fez uma exposição, não foi, Janda? No livro de Salmos, uma passagem maravilhosa. Que compreensão, né? Sendo um judeu. Mas esses aqui, Paulo fala que eles eram os falsos.
Sabe por quê, amados? Eles saíam espalhando, né, que tudo bem, tem que aceitar Cristo como seu Salvador, o Evangelho salva, mas tem que se circuncidar, tem que cumprir certas coisas da lei. Não, né? Então Paulo está dizendo, olha, cuidado, que eles são falsos, é uma falsa circuncisão. E ele diz aqui, olha, verso, porque nós, né, é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Ou seja, não era coisa humana, não é mais coisa mesmo de Deus. Então, esses homens, né? Olha aqui no verso 17 do mesmo capítulo 3, leia aqui, olha, irmãos, Paulo está dizendo, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, o padrão do Paulo, né? Olha, imita a mim, veja o modelo, o padrão que eu ando, e ele até exorta, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele diz, olha, pois muitos andam entre nós, muitas pessoas falsas andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E o destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, há muitos falsos que eles estão preocupados com o seu próprio interesse, com as coisas não com as coisas espirituais, né? Mas estão se aproveitando. Então, veja bem, né? Paulo identifica esse grupo, e eu prometi para minha mulher que eu ia terminar no horário certo, né? 15 para as 9. Então, vamos lá. Volte aqui para no verso 14, então. Olha, a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar mais, com mais desassombro a palavra de Deus. Então havia esses falsos, mas estavam pregando a palavra de Deus, né? E os verdadeiros, os genuínos, né? A pregação mesmo, Paulo diz aqui, olha, verso 15, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fim, outros, porém, o fazem de boa vontade, fazem estes por amor, não é? Sabendo que eu estou incumbido na defesa do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, os verdadeiros irmãos, sabe? Os verdadeiros ministros que fazem por amor ao Senhor, por amor ao Evangelho, por amor a Deus, por amor às coisas de Deus, estão preocupados com a vida espiritual. E eu louvo a Deus pela Igreja Hebron. Não é que nós somos melhores do que ninguém, não. Mas pela graça de Deus, Deus enviou, né, um homem, nosso fundador, pastor Fred, que tinha amor pelo Evangelho, que tinha amor pela palavra de Deus, que tinha mesmo dedicação, preocupado com as almas, com a vida espiritual das pessoas. E louvado seja o nome do Senhor, que nós vamos completar agora 26 anos pregando nessa verdade. E deixou muitos discípulos, né? Nós aqui, até hoje à noite, pastores, presbíteros, diáconos, e você, não precisa ter cargo não, prega o Evangelho, prega realmente a palavra de Deus. Então Paulo diz aqui, para a gente terminar o assunto, né? Verso 17, aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Verso 18, todavia, que me importa, né? Apesar de tudo, Paulo diz, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade,
também isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Ou seja, amado, a prisão de Paulo serviu para o progresso do Evangelho, né? Mesmo com esses dois grupos, eles estavam, né, pregando o Evangelho. Estavam pregando, né, a palavra de Deus. E Paulo diz que, por isso eu ficarei alegre, me regozijo. Porque mesmo assim, a palavra de Deus está sendo pregada. Sabe? Lembra que Jesus falou aos fariseus? Ele chamava eles de hipócritas, né? Obreiros fraudulentos. Vocês que subiram, que sentaram na cadeira de Moisés, estão pregando, né? Pregando o que deve fazer, mas não fazem. Estão ensinando o que fazer, mas não praticam. Jesus diz, olha, escutem, mesmo eles. Porque se eles estão pregando a palavra de Deus, é coisa boa, né? É a palavra de Deus. Agora, cuidado. Não imitem o que eles fazem. Não imitem as suas obras, porque estão pregando, mas não estão praticando, né? Estão falando, mas não estão fazendo. Mas ouçam, se é a palavra de Deus, é coisa boa, mas muito cuidado. Então, amados irmãos, Paulo está dizendo aqui, olha, o Evangelho tem progredido, mesmo com a minha prisão. Apesar de tudo, a palavra de Deus está sendo pregada. E que hoje à noite, né, possa ser uma lição para as nossas vidas. Nós somos, a Bíblia diz, os embaixadores de Cristo. Nós somos o Evangelho. Nós somos vistos, somos ouvidos. Onde nós estamos, onde nós trabalhamos, onde nós moramos, onde nós convivemos com as pessoas. Será que eu estou pregando o Evangelho e estou praticando? Fica o desafio para nós hoje à noite, né? Que Deus possa abençoar a sua palavra. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, até pela vida desse homem, do apóstolo Paulo, que realmente o Senhor abriu o seu entendimento, o Senhor abriu a sua mente, e ele entendeu o evangelho da salvação. Ele era um pecador, até um perseguidor da tua igreja. Fazia com sinceridade, mas sem o entendimento do Senhor. E o Senhor é aquele que abre o entendimento. Abriu o entendimento do Paulo para ele compreender as Escrituras. Entender que há aquele que veio buscar e salvar o Paulo. Veio buscar e salvar nós, pecadores. Com a obra realizada ali no Calvário, ele pagou o preço dos nossos pecados. E nos dá uma vida, uma nova vida. Ilumina mesmo as nossas mentes, os nossos corações. Pai, que nessa noite também, a Tua palavra que foi trazida, Senhor, possa crescer, possa progredir, possa frutificar nos corações. Nós entregamos realmente cada um que chegou aqui em Tuas mãos, Pai. Faz a Tua vontade. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.